Lembro-me de um desenho animado dos anos 90, talvez vocês jovens aí não chegaram a alcançar. José, eu acho que nunca ouviu falar, que conta a história de dois ratos de laboratório, que tinham planos mirabolantes para dominar o mundo. Pink e Cérebro, como eram chamados aqui no Brasil. Todas as noites, quando os cientistas saíam do laboratório, aqueles ratos tomavam conta, querendo pôr em prática os seus planos e vamos dominar, vamos controlar os homens, vamos dominar o mundo. Cada episódio, tanto no início como no fim, se passava durante a noite. No início da noite, quando os homens saíam, os ratos entravam em ação. Quando ia amanhecendo o dia, os ratos se recolhiam e acabava o episódio, mas sempre com essa tônica. O Pink, ele perguntava para o Cérebro: Cérebro, o que vamos fazer esta noite? E o Cérebro respondia: a mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. A ironia desta série animada estava no fato de que aqueles ratos eram ratos de laboratório e controlados pelos homens. Mas em sua cabeça eles achavam que podiam conquistar o mundo e dominar os homens. Conosco não é muito diferente. Com o ser humano não é muito diferente. Ele gosta de sentir que tem o controle das coisas, que está no domínio. Nos sentimos mais seguros e confortáveis quando temos a impressão de ter o controle de tudo que está acontecendo à nossa volta. Todavia, esta falsa sensação pode nos impedir de enxergar uma realidade espiritual bem diferente deste falso controle que achamos que temos. Uma realidade que está exposta nas Escrituras e é ignorada até mesmo por crentes. Realidade esta que enfatiza que quando não rendemos o controle da nossa vida ao Espírito Santo de Deus, somos dominados e controlados pelos impulsos pecaminosos da velha natureza, que Paulo constantemente chama de carne. Somos dominados pela carne. Ou pelo Espírito de Deus, ou pela carne. Por isso fica a pergunta para a nossa reflexão esta noite: quem está no controle? Gálatas 5, hoje vamos considerar dos versículos 16 ao 21. A semana que vem vamos considerar o domínio pelo Espírito. Mas hoje eu quero tratar do domínio pela carne e sempre levando a sua reflexão: quem está no controle? Ó Deus, queremos te render graças. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por estes irmãos que aqui estão, pela oportunidade que temos de poder te louvar, de cultuar a tua santidade, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe os nossos louvores. Te peço, Deus, para que fale conosco por meio da tua palavra, para que cada irmão que aqui está presente ou aqueles que estão nos acompanhando pela internet possam ter suas vidas edificadas, Senhor Deus, e confortadas pelo poder da tua palavra. Nos dá corações sábios, dispostos a praticar e a amar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não podemos ignorar que a natureza pecaminosa
existe em cada um de nós. E que frequentemente a Bíblia vai chamar esta natureza, como já disse, de carne. E se você deseja manter um padrão de vida conforme as Escrituras, um padrão de vida de santidade, um padrão de vida em comunhão com Deus, essa natureza ela deve ser combatida. Essa natureza pecaminosa ela não pode ser deixada aflorar. Você precisa render o controle da sua vida ao Espírito Santo de Deus, de modo que os teus desejos pecaminosos, a tua carne, não governe mais a tua vida, mas que sua vida seja controlada e governada pelo Santo Espírito de Deus. Precisamos estar atentos a algumas realidades que o texto, ora lido, nos apresenta. Porque se ignorarmos, meus irmãos, vamos ter sérios problemas em nossas vidas. E a primeira delas é que os desejos pecaminosos estão presentes em todos nós. Versículo 16, leia comigo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Os desejos pecaminosos, eles fazem parte da nossa velha natureza. Eles fazem parte da sua vida e da minha vida, da vida de todos nós. Esses desejos, eles não só estão presentes em nossa vida, como também estão operantes e estão em plena atividade em nossas vidas. Ele tenta nos seduzir. Ele tenta nos levar ao pecado e para longe de Deus. Por isso devemos dar atenção à ordem que recebemos no versículo 16, quando Paulo escreve: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vocês não podem viver na carne, vivam no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Este versículo nos apresenta algumas informações importantes que eu quero destacar para você. A primeira delas é que se você é um crente em Cristo Jesus, se você é salvo, se você já confessou a Jesus como teu Senhor, você não só tem uma natureza humana, uma natureza pecaminosa, mas agora o Espírito Santo de Deus também habita em você. Você tem uma nova natureza, um novo homem, você tem duas naturezas. E em todos os momentos da tua vida, seja lá o que você estiver fazendo, ou você vai estar sendo controlado pela carne, ou você vai estar sendo controlado pelo Espírito de Deus. Engana-se quem diz: eu tenho o controle da minha vida. Você não tem. Ou você é controlado pela velha natureza, que pende para o pecado, ou você é controlado pela nova natureza do Espírito Santo de Deus. E a pergunta é: quem está no controle da tua vida? A segunda coisa que eu quero destacar neste versículo é que a construção jamais satisfará. Ela é composta por uma negativa grega, a mais forte negativa grega que podemos encontrar na língua original. É algo semelhante ao nosso português: nunca, jamais. Nunca, jamais satisfaçam os desejos da carne. E é também composta por um verbo. E esse tempo verbal que está esse verbo só existe no grego. É o auristo. Isso significa que o quê? É algo, ele dá uma ideia de uma ação que não tem ou que não sofre os limites do tempo. Em outras palavras, quando somos controlados pelo Espírito, nunca, jamais entraremos em pecado.
Porém, o oposto é verdadeiro. Se não rendemos o controle da nossa vida ao Espírito de Deus, nós estaremos sendo controlados pela carne. Quem está no controle da tua vida? Terceiro aspecto que eu quero destacar neste versículo é que a carne, ela denota simplesmente a natureza humana. Não é o seu corpo. É a natureza pecaminosa que todos os seres humanos têm. A natureza pecaminosa que pende, que é inclinada a fazer aquilo que é errado diante de Deus. Que sente prazer, muitas vezes, em fazer o que é errado diante de Deus. Aquilo que é pecado. A natureza que separa os seres humanos de Deus. A natureza que não sofre a influência do Espírito de Deus. A natureza que se opõe em todos os seus aspectos a Deus. A natureza que por si só não deseja as coisas de Deus. Um dia, a nossa natureza pecaminosa estava lá, confortável, reinando, governando a minha vida e a sua vida sozinha, sem nenhuma oposição. Até que Cristo veio nos libertar dessas algemas. Até que Cristo veio nos libertar dos nossos pecados. E hoje, crentes em Cristo Jesus, nós temos uma segunda natureza, a natureza do Espírito Santo de Deus, a natureza do novo homem. A natureza que deve render o controle da vida ao Espírito de Deus, para que Ele possa glorificar aquele que nos salvou. Mas a pergunta é: quem está no controle da sua vida? É a natureza pecaminosa, ativa, operante, ou a natureza divina, o Espírito de Deus que está te governando? A natureza que te seduz diariamente, ou a liberdade que Cristo conquistou por nós, dominada pelo Espírito Santo de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que nos capacita a alcançar vitória sobre o pecado? Quem está no controle da tua vida? Diz Paulo: vivam no Espírito e vocês jamais, nunca, jamais satisfarão os desejos da carne. Nunca vocês se inclinarão para o Espírito, para a carne, se sua vontade está rendida ao Espírito Santo de Deus. A segunda realidade desta batalha entre a carne e o Espírito, que podemos destacar e que não pode ser ignorada por você e por mim, é que os desejos pecaminosos querem nos dominar. Versículos 17 e 18, Paulo escreve: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se você não é uma pessoa salva, graças a Deus aqui hoje não temos descrentes, mas eu falo a você que me escuta nesta transmissão pela internet: se você não é um salvo em Cristo Jesus, você não vai entender aquilo que eu vou falar agora,
Porque você nunca sentiu no seu interior esta batalha. Uma briga pelo domínio da tua vida. Uma luta interna da velha natureza que quer te levar para o pecado e da nova natureza que quer glorificar a Deus. Se você não é salvo, se você não tem o Espírito de Deus, você nunca sentiu essa batalha. Mas se você é um crente em Cristo Jesus, se você é um salvo e tem um Espírito habitando em você, você entende aquilo que eu estou falando. A expressão a carne milita contra o Espírito do versículo 17. Em uma tradução literal, ela diz: a carne deseja contra o Espírito. E o Espírito deseja contra a carne. Os seus desejos são opostos, são diferentes. A carne quer te levar para o pecado, o Espírito para glorificar a Deus. São duas naturezas opostas, são duas forças internas opostas, duas forças que aquela que estiver mais forte, que você está alimentando mais, vai sair vitoriosa. Se você está inclinado, alimentando aquelas coisas que te levam ao pecado, assistindo pornografia, por exemplo, vendo coisas indecentes na televisão, você vai tender para o pecado. Mas se você está em oração, lendo as Escrituras, você está rendendo o controle da sua vida ao Espírito de Deus. Quem está no controle da tua vida? Quem está vencendo essa batalha? Duas forças, de um lado a natureza caída, que sente prazer no pecado e se inclina para o mal. Do outro lado, a nova natureza, que precisa ser guiada e direcionada pelo Espírito Santo, a fim de crucificar a velha natureza, a fim de mortificar a velha natureza e glorificar a Deus. E a pergunta é: quem está no controle da tua vida? Você percebe o antagonismo entre a carne e o Espírito? São opostos. Você sente essa luta diariamente, dentro de você, no seu interior, algo te chamando para o pecado, mas ao mesmo tempo algo dizendo: não, você é de Cristo. Você não pode ceder ao pecado, você tem que louvar, engrandecer, glorificar a Deus. Paulo descreve esta briga em Romanos capítulo 7, no seu interior. Paulo dá um testemunho pessoal. Ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado quem habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não realizar. Eu quero fazer aquilo que é bom, eu quero glorificar a Deus, mas eu não consigo. É uma luta. E quando eu faço aquilo que eu não quero, aquilo que eu detesto, não sou eu, mas a minha carne, a velha natureza. Porque não faço o bem que eu quero. Ele continua: mas o mal que não quero, este eu faço. Porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Eu quero glorificar a Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente.
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele continua: desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele retrata uma briga interior, uma guerra, porque ele não quer fazer, ele não quer ser levado para o pecado, mas vez por outra ele se encontra ali. E o Espírito de Deus que o chama para glorificar aquele que pagou um preço, o alto preço por sua vida, pela minha vida. Não quero, meus irmãos, que vocês sejam ingênuos, a ponto de achar que sozinhos, pelas suas próprias forças, conseguem subjugar os seus desejos pecaminosos. Vocês não conseguem. Não seja como aqueles 2 ratinhos dominados, ratos de laboratório, cobaias, que tinham o desejo de dominar o mundo. Você sozinho, você não consegue dominar os desejos da tua carne. Você não tem forças para isso. Olha para um descrente e para uma pessoa sem Cristo, vê se ela tem algum prazer em glorificar a Deus. O prazer dela está na carne, em fazer as coisas da carne. Assim é a tua natureza. Assim é você contar com a sua própria força para vencer seus vícios, suas paixões carnais. Quem tenta assim fazer, sem perceber, ou melhor, talvez você já tenha até notado isto, você está em um ciclo vicioso. E isso tem te impedido de viver vitórias significativas contra o pecado. Você se encontra neste ciclo aqui, ó. Os desejos pecaminosos, eles vêm. Eles brotam na tua mente e nos teus pensamentos. Você tenta subjugar este pecado. Você tenta vencer ele com as suas próprias forças. Quando você menos espera, quando você se dá por conta, você cai. Você já está pecando, já está desobedecendo a Deus. E aqueles que têm o Espírito de Deus são alertados para os seus pecados, para os erros que estão cometendo. Vem o arrependimento, você se arrepende, pede perdão, e a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas depois, os mesmos desejos vêm de novo. Você vai tentar lutar contra eles. E o que vai acontecer? Cai. Está lá você sucumbido, rendido ao pecado, porque você não quis render o controle da sua vida ao Espírito Santo de Deus. Porque você não está andando conforme as Escrituras. Porque você não está tendo comunhão com Deus em oração e na palavra. E o ciclo vicioso está se repetindo todas as vezes em sua vida. Você consegue identificar isto em você? Com algum pecado que você está lutando? Quem está no controle da sua vida? Se você está naquele ciclo vicioso, você já está sendo dominado e controlado pelo pecado. Você está se submetendo de novo ao jugo da escravidão. Lembra domingo passado? Não submeteis de novo ao jugo da escravidão, porque para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Somos livres desse jugo porque queremos subjugar, queremos nos colocar de novo debaixo da escravidão do pecado.
Só existe uma maneira de você vencer os desejos pecaminosos que há em sua carne. E essa maneira você já sabe qual é. É render o controle da tua vida ao Espírito Santo de Deus. Porque se você não quer se submeter ao Espírito Santo, render o controle da tua vida a Deus, é a carne que está te dominando. É o pecado que está conduzindo os teus passos. A vitória sobre os desejos pecaminosos não vem através de uma luta pessoal contra a carne. Mas quando voluntariamente me entrego à vontade do Espírito e diz: Deus, eu quero fazer a tua vontade, me ajuda. Oração, jejum se preciso, leitura, comunhão com Deus. Então você terá vitória sobre os teus pecados, sobre a natureza pecaminosa. Quem está no controle da tua vida? Quem é que está te controlando? Em terceiro lugar, o texto ainda nos diz que os desejos pecaminosos são conhecidos. Versículos 19 e 21. Nestes versículos, Paulo afirma que podemos identificar quando a carne está no controle da sua vida. Pois as suas obras são conhecidas. Basta que você olhe para o que você está produzindo, para o que você está vivendo, então você saberá quem está controlando a tua vida. As obras da carne, elas são conhecidas. E Paulo diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As obras da carne estão espalhadas por toda a Bíblia. Algumas delas estão organizadas em listas. E aí está algumas referências que depois você pode ler. Marcos 7, 20 a 23, Romanos 1, 29 a 32, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1, 9 e 10, 2 Timóteo 3, 2 a 5, Apocalipse 22, 15. Fora outros textos que mostram outros tipos de pecado, outras inclinações da velha natureza. Esta relação que encontramos aqui em Gálatas não exaure as obras da carne, porque Paulo diz outras coisas como estas. Eu vos já adverti. Mas esta lista, ela abrange áreas vitais para a nossa vida. Áreas que constantemente eu vejo pessoas caindo. Muitas vezes eu me encontro caído em uma destas áreas. Quando por algum instante eu deixo de ser controlado pelo Espírito, eu vou estar aqui, praticando a obra da carne em você também. No versículo 19 encontramos 3 substantivos nominativos, ou 4, vai depender da versão que você está utilizando, que descrevem os desejos pecaminosos na área da sexualidade.
Estas palavras, elas tratam de relacionamentos sexuais ilícitos. Dentro do casamento, o adultério. Ou entre pessoas que não são casadas, fornicação. O sexo é algo bom e prazeroso, feito por Deus, mas para ser desfrutado dentro do casamento. Casais casados que estão desfrutando desse prazer fora, isso é adultério. E Paulo diz: eu já vos adverti que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você que não é casado e está desfrutando dos prazeres do sexo, você está em fornicação. E Paulo diz a mesma coisa: eu já vos adverti que não herdarão o reino dos céus. Você está sendo controlado, vendido aos desejos da carne. Também denotam impureza e devassidão provenientes de desejos sexuais exagerados e comportamentos sexuais desregrados provenientes de um caráter imundo e ultrajante e desaforado contra a pessoa de Deus. Homossexualismo, a Bíblia condena, Deus condena, está aqui dentro. Depois dá uma lida em Romanos capítulo 1. Versículo 20, encontramos dois substantivos que descrevem desejos pecaminosos relacionados à religião: idolatria e feitiçaria. O primeiro trata da adoração a deuses falsos, da adoração a tudo aquilo que não é Deus. Se você adora o dinheiro, é idolatria. Se você ama ou adora o seu filho mais do que a Deus, é idolatria. Se você ama seu esposo, sua esposa, mais do que a Deus, é idolatria. Nada pode ser adorado e amado mais que Deus. A feitiçaria trata de práticas ocultas e pagãs, ligado e relacionado também à idolatria, que muitas vezes visava a falsificação das obras do Espírito Santo de Deus. Lembra lá no Egito, alguns magos conseguiam reproduzir algumas coisas que Moisés fazia, alguns dos sinais? Moisés estava agindo por quem? Pelo Espírito. E no Espírito. E os magos do Egito, eram no Espírito? Feitiçaria. A seguir, os versículos 20 e 21, ele nos apresenta 8 palavras, ou 9, vai depender também da sua versão, que descrevem como a carne destrói os relacionamentos. Algumas delas são atitudes destrutivas, atitudes que quando colocamos em prática, elas vão destruir qualquer relacionamento, seja interpessoal, de amizade, seja entre pai e filho, entre esposa e marido, seja qual for. Se você pratica isto, você está destruindo os seus relacionamentos. Inimizades, ciúmes, discórdias e invejas. Obras da carne, daqueles que não são guiados pelo Espírito. As outras 4 ou 5 são resultados destas aqui: contendas, iras, divisões, facções e homicídios, dependendo da sua versão, são resultado da inveja, da inimizade, da discórdia, do ciúme.
E por fim, ainda no verso 21, encontramos outros dois substantivos que descrevem a busca desenfreada pelo prazer nas coisas deste mundo. Bebedices e glutonaria. E aqui eu queria fazer só uma observação. A palavra grega para glutonaria, comos, ou comos. A NVI e a versão Nova Almeida atualizada, elas trazem uma tradução, em minha opinião, melhor para esta palavra, que seria orgias ou farras. Essas traduções mais novas vão trazer este significado. No lugar de glutonaria vai estar orgias em outras farras. O significado desta palavra na língua original são de pessoas entregues a prazeres em festas noturnas, regada a muita comida e a muita bebida, que depois pegava alguns instrumentos musicais. Estou rindo aqui que eu lembrei de um negócio, mas eu não vou falar não. Os jovens vão saber, lá atrás. Depois de estarem bêbados, com a barriga cheia, pegava seus instrumentos e saíam pelas ruas, dançando e cantando. Isso é muito parecido com o que nós temos aqui, uma coisa chamada carnaval, orgias. De um pastor que estava dançando carnaval naquele joguinho. Quem está no controle da sua vida? Quem é que controla a sua vida? É a carne ou o Espírito Santo de Deus? Seja qual for a tradução que você queira para glutonaria ou orgias, elas vão expressar a busca de um desejo desenfreado pelo prazer, que nós só encontramos na palavra e na pessoa de Deus. Paulo deixa claro que há coisas semelhantes a estas. Isso não exaure as obras da carne. Há coisas semelhantes a estas. Há pecados semelhantes. Pecados de sexualidade, pecados na área da religião, pecados de relacionamento e pecados relacionados ao prazer. E para estas pessoas que estão sendo guiadas, que estão sendo controladas por isto, Paulo diz: quem anda, quem vive na prática destes pecados não herdarão o reino de Deus. Aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. É uma advertência forte e severa, mas exigida diante da gravidade daquilo que pessoas estão cometendo diante de um Deus santo. A severidade desta sentença nos mostra que o pecado deve ser algo acidental na vida do crente. Porque somos imperfeitos, cometemos pecado, mas acidentalmente. Essas práticas não podem ser uma constante na vida do crente. Você pode cair em algum pecado deste? Pode? Pode sim.
Já vi muitos caírem em todas essas áreas, ou em qualquer uma dessas áreas. Mas é algo acidental, uma fraqueza. Agora, se todo dia, se todo instante, você está caindo aqui, é bom você refletir e analisar a sua vida, quem está no controle dela. Em uma análise mais profunda, se você tem realmente o Espírito de Deus habitando em você, se você é um crente em Cristo Jesus. Porque Paulo diz, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. O crente peca? Sim. Mas ele não vive na prática do pecado. Torna a fazer a pergunta repetidas várias vezes neste sermão. Quem está no controle da sua vida? Quem governa o teu querer e o teu efetuar? As tuas ações, os teus desejos? É a tua velha natureza? Ou você está rendido ao Espírito Santo de Deus e vivendo para a honra e glória do seu santo nome? Não adianta você dizer que é dirigido pelo Espírito Santo se as tuas obras demonstram outras coisas. Quem está no controle da tua vida? Ó Pai amado, que esta pergunta ecoe em nossos corações, em nossa mente durante toda esta noite, durante toda esta semana, Senhor. Que o Teu Santo Espírito martele esta pergunta em nossos corações e em nossa mente, para que possamos fazer uma análise, uma introspecção profunda da nossa alma. E se temos o Teu Espírito, Senhor, se somos crentes verdadeiramente em Cristo Jesus, que rendamos o controle da nossa vida a Ele, ao Espírito Santo de Deus. Para aqueles que não encontraram o Espírito dentro de si, meu Pai, que eles possam se arrepender dos seus pecados, se converter verdadeiramente dos seus erros e terem Cristo Jesus habitando, dirigindo e direcionando toda a sua vida. Sabemos que Tu és grandioso, Senhor, e quando rendemos o controle da nossa vida a Ti, vamos alcançar sim vitórias. Vamos ser vitoriosos contra esses desejos pecaminosos, contra Satanás que está ao nosso derredor, querendo nos tragar, Senhor, nos levar para o pecado. Mas se somos dirigidos e direcionados pelo Teu Santo Espírito, vamos ter vitórias. Te peço por aqueles, Senhor, que esta noite nos escutou, que vivem na prática destes pecados, que o Teu Santo Espírito lhe dê arrependimento, Senhor. Que eles possam crer e aceitar Jesus como seu Salvador. Para que eles, por Cristo e em Cristo, crucifiquem a velha natureza. Te rendemos graças, te louvamos. Nos abençoe e nos guarda de todo o mal. Nos guarda de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém.